Bom dia, 10 de junho, quarta-feira, componente curricular é Geografia. Antes, vamos pedir a Deus que abençoe a cada um de nós. Lá na página 174 e 175, vamos observar a imagem. O tema é por que as pessoas se mudam? Geralmente as pessoas se mudam em busca de melhoria de vida. Então, a imagem retrata aqui pessoas de diferentes idades. E os questionamentos. Como você interpreta esta imagem de abertura? Então, é possível perceber aqui que a imagem sugere a existência de fluxos migratórios pelo mundo. E são pessoas aqui que apresentam um aspecto de uma classe menos favorecida. Número 2, o que mais chamou sua atenção nesta imagem? Então, aqui tem uma mulher grávida, com 3 crianças, tem uma pessoa idosa puxando o carrinho. Então, aí é a opinião de cada um. Você considera este tema importante? Por quê? Então, esse fluxo migratório, ele nos leva a refletir e pensar que nós temos uma estabilidade de vida. E as pessoas geralmente buscam esta migração quando elas necessitam de uma melhoria de vida. Página seguinte, para início de conversa. É muito comum entre os brasileiros encontrarmos pessoas que não vivem no lugar em que nasceram ou que são filhos ou netos de pessoas que se mudaram de cidade, estado ou país. A partir dessas informações, preencha os quadros abaixo. Ao final das atividades, leia as respostas. Então, aqui aparece os quadros que vocês vão preencher. Local onde nasci. Então, vocês vão escrever. Local onde moro. Aí, abaixo vem o grau de parentesco, o local onde nasceu, o local onde mora. Então, aqui vocês vão estipular alguns parentes, por exemplo, tio, primo, onde nasceu, o nome, né, da pessoa, onde nasceu e onde mora. Retratar aqui a migração. A situação socioeconômica dos moradores de um local é uma das principais influências para a ocupação territorial do espaço. Baixa qualidade de vida, altos índices de desemprego, pobreza, são alguns fatores que levam milhares de pessoas a se mudarem para outras cidades, em busca de emprego e melhores condições de vida. No entanto, são vários os motivos pelos quais as pessoas mudam. Muitas vezes, pode ser porque querem vivenciar novas experiências, conhecer novas realidades, etc. A migração, ainda que involuntariamente, influencia a qualidade de vida de uma cidade. No Brasil, muitas cidades e regiões se expandiram em consequência dos movimentos migratórios. Aí tem duas figuras humanas que diz: quer dizer que migrar significa viajar para outros locais? A resposta: não. A professora explicou que migrar é diferente de viajar. A pessoa que migra sai do local onde mora para se fixar em outra cidade, outro estado ou outro país.
Então, o que é migrar? Não é viajar, né? Então, nesse texto, explica aqui um pouquinho sobre, às vezes, as necessidades que as pessoas têm de fazer essa migração, como na imagem retratada, que são aspectos de pessoas assim que têm necessidade de migrar de um lugar para outro em busca de melhoria de vida. Os migrantes no Brasil. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, que falamos lá na disciplina de língua portuguesa, aproximadamente 36% dos brasileiros não moram no município onde nasceram. Então, veja a quantidade, é alta. Enquanto 14,5% moram em estado diferente. Observe as tabelas a seguir. Aí tem uma tabela que vocês vão ler, estudar, refletir, que mostra aqui os lugares e o total de habitantes. E vem a atividade. Quais estados aparecem com seus dados nas duas tabelas? Então, aí vocês vão ver aí. É São Paulo e Paraná. São as duas aqui que aparecem. Na número 2, pesquise e descubra qual a população total dos 4 estados que possuem a maior concentração de população de imigrantes. Então, aqui, vocês podem pesquisar lá no site do IBGE que vocês vão encontrar. Entram lá no Google, no site do IBGE, que vocês vão encontrar o total de habitante de cada estado aqui que pede, né? É estado aqui que pede. Sim, os 4 estados. Na página seguinte, no campo para a cidade. Então, geralmente tem também as pessoas que saem do campo e vão para a cidade. No Brasil, muitas pessoas saíram de áreas rurais e se mudaram para as áreas urbanas. Vamos entender como esse processo ocorreu. Para abastecer a população das cidades, que crescem em velocidade acelerada, os produtores rurais passaram a produzir mais. Para aumentar a produção, eles necessitam de máquinas e equipamentos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes e adubos e outros artigos que, na maioria das vezes, são produzidos nos centros urbanos. Com a industrialização, houve crescimento da oferta de trabalho nas cidades. Essa situação atraiu os habitantes do campo, também motivados pela quantidade de recursos nas cidades, como escolas, hospitais, creches e postos de saúde. Ao mesmo tempo, o processo de mecanização da agricultura e a concentração das propriedades do campo nas mãos de poucas pessoas contribuíram para a redução das oportunidades de trabalho, causando a expulsão do trabalhador rural, que acabou migrando para as grandes cidades. Atualmente, muitas indústrias estão ocupando o espaço rural, próximas às áreas de intensa produção agropecuária. São as chamadas agroindústrias. Nas cidades, as pessoas passam a realizar atividades do espaço urbano, principalmente as relacionadas ao comércio e aos serviços. Aparece uma imagem e um maquinário aqui de trabalho no campo. Na página seguinte, vem o crescimento da população urbana com um gráfico para ser observado. Nos gráficos a seguir é possível comparar o crescimento da população urbana em relação à rural no Brasil em períodos diferentes. Observe que ao mesmo tempo em que a população rural diminui,
aumenta a quantidade de pessoas vivendo em espaços urbanos. Isso se deve à migração das pessoas do campo em direção às áreas urbanas. No Brasil, acontece um fenômeno chamado de êxodo rural, que consiste na saída de um grande número de pessoas das áreas rurais em direção às áreas urbanas. Então, veja o que é este êxodo rural. Número 1. Com base nas informações dos gráficos, responda as questões. Aí aparece o gráfico. Letra A. Observando os dois gráficos, o que é possível concluir? Então, o que se pode concluir nesta observação aí, né? Que o chamado, no caso aí, êxodo rural, analisando o gráfico de colunas, percebemos que a população absoluta brasileira sempre apresentou tendência de crescimento de 1950 a 2010. Letra B. O que deve ter provocado a mudança representada pelo gráfico de linhas? Então, foi o processo da industrialização. Foi um dos fatores que contribuíram com as migrações do campo para a cidade. Então, poucas pessoas moram hoje na área rural. A maioria moram na área urbana, devido ao crescimento, né, e às necessidades das pessoas. Uma que as indústrias cresceram nas áreas urbanas e as pessoas acabaram se deslocando do campo para a cidade, buscando melhoria e qualidade de vida. Mudando de país. Em 2010, o Brasil recebeu cerca de 270 mil imigrantes internacionais. Em 2000, chegaram cerca de 144 mil estrangeiros, ou seja, quase duplicou a quantidade de estrangeiros que escolheram o Brasil como destino de fixação e moradia. Mais da metade dos imigrantes internacionais teve o estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais como destino, seguidos do Rio de Janeiro e Goiás. A maioria desses migrantes veio dos Estados Unidos e do Japão, assim como houve pessoas vindas da China, da Bolívia, da Angola, do Haiti, da Argentina, de Portugal, do Uruguai, do Peru e etc. Também tem aumentado o número de brasileiros que foram morar fora do país e que agora estão retornando ao país. Observe a imagem. Motivos pelos quais as pessoas se mudam. Desde muito tempo atrás, os seres humanos mudam de lugar. Segundo estudiosos, no princípio, os seres humanos eram nômades, ou seja, sem habitação fixa, e viviam permanentemente mudando de lugar. Atualmente, as pessoas migram por diversas razões, entre as quais podemos destacar busca de trabalho, estudo, para fugir de guerras e conflitos, no caso são os refugiados, para conhecer novas realidades, desastres naturais, quando ocorrem, né, aquelas inundações, as pessoas têm que se mudar obrigatoriamente, busca de tratamento médico específico para ficar perto dos familiares. Aí aparece uma imagem com várias pessoas caminhando. Condições de permanência de estrangeiros no Brasil, quais são as condições, aparece um textinho informativo para vocês lerem. E no Saiba Mais. O Brasil sempre foi marcado pela presença de imigrantes, que são as pessoas que saem de um outro país e vêm para o nosso. A própria formação do país envolveu europeus, africanos,
além de indígenas que habitavam as terras que hoje chamamos de Brasil. Algumas obras de arte abordam esse tema, enquanto outras denunciam as dificuldades pelas quais as pessoas passam quando mudam de lugar e outras valorizam a mistura dos povos. Então, por isso que há essa miscigenação, essa mistura de raças, de cores, né? Com base nas informações anteriores e na leitura da imagem, faça o que se pede. Então, observando a imagem, o que a imagem retrata aqui. Pesquise e registre o significado do tema candango. O que é um candango? Aponte quais foram as designações encontradas além daquela que já foi apontada na legenda da escultura, os candangos em Brasília. Então, além da que aponta aqui, vocês vão ver o que mais vocês encontram na pesquisa. Letra B. Quais dificuldades as pessoas podem enfrentar quando quando migram para outra região? Então, as dificuldades que aparecem aí, né? A falta de habitação, de assistência médica, de escola para os seus filhos, de emprego. Tem várias situações que influenciam aí. Bom, esta parte é a de geografia. Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua e fecha o capítulo. Fiquem com Deus.